tudo bem com você? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio da série Convivência Saudável. Hoje eu estou aqui com as minhas colegas de trabalho, a professora Leia, a professora Cida e a professora Edna. E juntas vamos continuar conversando sobre um tema muito importante para que a convivência na escola e fora dela seja muito saudável. Sejam bem-vindas, professoras. Se apresentem, por favor, fiquem à vontade. Olá, eu sou a professora Edna, diretora dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio no campus São Paulo. Olá, eu sou a professora Cida, atualmente estou como orientadora para o ensino médio, tanto para alunos externos quanto para os alunos do internato no campus de Engenheiro Coelho. Olá, eu sou a professora Leia. Eu sou orientadora e coordenadora de necessidades educacionais especiais para os alunos da educação infantil e dos anos iniciais do Fundamental, no Colégio NASP Hortolândia. Sejam bem-vindas, professoras, ao nosso episódio aqui. Hoje nós vamos continuar conversando sobre uma forma de violência muito séria e muito grave que pode atingir qualquer escola. Mas é importante nos lembrarmos também que não é um fenômeno de violência exclusivo da escola, né? Estamos falando do bullying e do cyberbullying. Vimos em episódios anteriores que o bullying e o cyberbullying no atual contexto em que vivemos, são formas de violência que não dá mais para a gente separar, né? Então, lembrando aí algumas características para você que é pai, mãe, professor, educador. O bullying, o cyberbullying são fenômenos de violência que acontecem entre pares. Outra característica é que quem faz bullying de fato tem a intenção de ferir, sabe que está fazendo isso e que vai humilhar, intimidar, excluir alguém. Do outro lado, tem uma criança ou um adolescente que é um alvo frágil, que no fundo, sente que merece estar sendo tratado ou tratado daquela maneira. Há também os espectadores. Quem faz bullying faz diante de um público. Não tem significado essa violência se não tiver o consentimento do público. E vimos em outro episódio que uma das características mais graves do bullying, do cyberbullying, que acontece longe dos olhos da autoridade. Nós, professoras, pais, mães, são sempre os últimos a saber. E no nosso episódio de hoje nós vamos justamente falar sobre o papel da família, especialmente na prevenção dessa violência, porque como já vimos em episódio anterior, é uma violência que depois que ela já está instalada, ela é muito mais difícil da gente abordar e resolver. Então, o nosso principal papel, ele precisa acontecer na via da prevenção. Então, qual é o papel da família, né, professoras? E se esse é um problema de violência que acontece entre pares e, portanto, muito mais na escola, o que a família tem com isso? O que vocês acham? A família é fundamental, né? Porque é a família que pode acompanhar de perto as mudanças que ela vê no filho ali naquele momento de diálogo em casa, no final do dia. A gente tem um problema muito sério hoje, porque a vida de todo mundo é muito agitada. Às vezes a família chega em casa, senta todos ali na sala, na hora de ter aqueles 15 minutos, que deveria ser muito produtivo, porém a criança começa a contar algo e a criança tem uma sensibilidade para perceber que a mãe está ouvindo, só que está mexendo no celular, não é? Então ele começa a falar: tá. Não, você tem que parar tudo o que você está fazendo e naquele momento ouvir a criança. Porque se ela está falando algo, ela precisa ser ouvida. Após ela ser ouvida, junto com o familiar que estiver ali, é importante que analise, valide aquela dor e trace o que a gente pode fazer, não é? O que a gente pode fazer para com que isso não aconteça de novo? A criança tem segurança, primeiramente, em seus pais, e é importante quando a família identifica, eu vejo que, principalmente para a prevenção, é fundamental o papel da família. Você trouxe uma coisa importante, Pro. Se acontece longe dos olhos da autoridade, é característica dessa forma de violência,
Primeira coisa, a família precisa ter em mente que nenhum filho ou filha raramente vai chegar em casa e dizer assim: olha, estou sofrendo bullying. Eles vão trazer sinais. E para a gente perceber sinais, né, isso demanda tempo, isso demanda diálogo, né? Que sinais a gente poderia perceber aí que uma adolescente está sofrendo bullying? Sinais que a gente poderia alertar a família aí. Se trancou no quarto. Chegou, não deu oi, não deu nada e foi direto para o quarto. Tem algo errado ali, né? E às vezes o errado também pode estar aqui nas conversas de WhatsApp, né? A gente fala muito do que aconteceu em termos de escola, me xingou, fez aquilo comigo, me senti pequeno. Mas dentro das conversas de grupos de WhatsApp, que eu acho que geralmente quem dá o celular é o pai e a mãe, e também a mão que dá é a mão que tira, e às vezes o pai acha que está invadindo a privacidade daquele filho, que é menor de idade e que é o pai que responde pelo que está sendo conversado aqui. Às vezes nessa conversinha a gente já descobre até o que estão fazendo com o nosso filho, o que o nosso filho está fazendo com o filho dos outros, e palavras que a gente nem usa em casa e que a gente percebe que faz parte do vocabulário do nosso filho. Então, eu acho que mais do que também só prestar atenção, a gente precisa dar uma investigada naquilo que os nossos filhos têm, que são dados por nós mesmos, presentinhos que a gente dá. Mas entrou no quarto, ficou quieto, não está tão falante, não está tão participativo. O que está acontecendo? E aí eu acho que cabe à mãe e ao pai também entrar naquele quarto, né? Dá um abracinho, conta para mim o que está acontecendo. Bom, ainda dentro do papel da família, eu acredito que além do isolamento social, a família também precisa ter intencionalidade nessas perguntas, né? O que nós ouvimos muito nos atendimentos da orientação educacional é assim: "Pro, é tão difícil, meu filho não fala o que acontece na escola. Quando eu pergunto, só fala assim: foi tudo bem, hoje foi legal, hoje teve capela", e só isso, né? Então, assim, algumas dicas a gente precisa dar para essas famílias. Eu costumo dizer o seguinte: pergunte para o seu filho de forma intencional. Por exemplo, o que você fez hoje no intervalo? Você ficou com alguém? Qual foi o amigo que estava com você? Sabe? Quando o pai traz alguma coisa, também é importante perceber se esse aluno ele tem uma interação de confiança com a escola. Você já procurou alguém dentro da escola? Você relatou para alguém? Tem alguma forma, né? Nós temos algumas formas de receber essa demanda também, né? Então, além do isolamento social, tem que ter a intencionalidade da família. E é importante também perceber se isso está refletindo nas notas e percebermos também quais outros sinais são possíveis, né? Esses sinais, eles podem ser tanto demonstrados na escola, como eu disse, por exemplo, em relação às notas, quanto também em casa, e muitas vezes é algo que acompanha o aluno, né, como a professora relatou. É algo que ele vai levar para casa ali dentro do seu celular, onde ele vai buscar essa proximidade com os colegas e muitas vezes vai ter então esse resultado, né, de um possível bullying. Importante que eu acho também, que eu acho que casa com a sua fala, é ouvir, mas ouvir sem maximizar e nem minimizar. Porque às vezes a criança está contando e a mãe: "Nossa, fizeram isso com você, mas que absurdo!" E às vezes para a criança nem foi tão grande assim. E você pode orientá-la como chegar amanhã, chamar o seu amigo, conversar com ele, procura a orientadora, explica o que aconteceu. E também não dizer assim: "Filho, por causa disso você Não está é triste? nada. Puxa vida, né? Tô criando um homem dentro de casa, tô criando o quê?" Então são frases que não ajudam, só pioram a situação. E outra coisa importante, né, a gente sabe que o bullying é recorrente. Então, como você falou, né, Edna, se aconteceu, vai acontecer novamente. Então, essa questão de como falar com o seu colega quando acontecer novamente, é importante dar esse auxílio. E outra colocação que eu julgo importante também, essa questão do isolamento que a gente havia pontuado anteriormente, existem ainda famílias que acreditam que a criança, quando está isolada dentro do quarto, está segura.
né? Uhum. Infelizmente, a gente ainda vê algumas famílias, tava lá, achei que estava tudo bem. Não, ali foi um ambiente seguro, infelizmente. A partir do momento que você entrega celular, você dá acesso, você não controla, você não está exercendo com efetividade o papel de proteger o menor que está sob seus cuidados, que são seus filhos, né? Acho que uma síntese que podemos fazer dessa primeira rodada aqui da nossa conversa é justamente o lar precisa ser um espaço de escuta ativa. Como você falou, professora Leia, não adianta só estar ouvindo, você precisa de fato escutar. A intencionalidade nas perguntas. E outra questão que vocês já trouxeram aqui muito importante é: precisamos estar nos espaços que nossos filhos estão. E isso quer dizer que também devemos estar no cyberespaço. Então, algumas orientações práticas. A gente compreende que é muito difícil hoje você ser pai, mãe de um adolescente aí de 15 anos e ele não ter um celular. É quase uma coisa impossível, né? Uma demanda da sociedade e da própria escola a partir do contexto pandêmico. A gente passou a incluir também o uso das tecnologias. Mas veja, precisa haver um círculo de confiança nessa família. Uma boa dica é: qual é a senha do celular da sua família? Já experimentou usar a mesma senha no celular do pai, da mãe, do filho, da filha? A partir do momento que todo mundo sabe a senha de todo mundo, significa que há um círculo de confiança nesta família. Então, não existe isso de, a privacidade, como a professora falou. Não, um adolescente, a privacidade tem um limite. É uma questão de maturação neural, ele não está maduro afetivamente, cognitivamente, para se responsabilizar sozinho, sozinha, por sua privacidade. Segunda coisa, hoje em dia a gente tem nas plataformas, tanto também nos sistemas operacionais dos celulares, essa condição da gente fazer um monitoramento aí, no mínimo até os 16 anos, pelo menos, do celular do filho, da filha. Então, nós pais precisamos nos apropriar dessas ferramentas, né, para que a gente possa de fato acompanhar. Agora, nessa primeira rodada, percebi que nós falamos mais assim de como que a gente vai cuidar para perceber se nossa filha ou filho está sofrendo bullying. Mas como é que fica se o meu filho ou a minha filha está fazendo bullying ou ele está assistindo bullying na escola? Vamos conversar um pouco disso, né? Que sinais a gente pode perceber de que estão envolvidos em bullying, mas não é como alvo, né? Não é como alvo frágil, mas de fato estão envolvidos nessa violência. Eu acho que faz parte a gente entender, como família, que os nossos filhos não são os nossos filhos quando eles não estão próximos da gente. Quando eles vão para a escola, eles têm o grupo que eles escolhem. E eles são as pessoas que eles resolveram imitar. Ele é um comportamento do tio, ele é uma frase da mãe, ele tem um comportamento que ele está querendo ser ele está formando a personalidade dele. Então, é muito comum, às vezes, a escola chamar uma família e dizer assim: olha, seu filho participou dessa e dessa situação, vamos trabalhar juntos para que isso não se repita? Não, meu filho jamais faria isso. Presta atenção, o seu filho não é o seu filho quando ele está longe de você. E aí acho que a gente precisa somar as forças para a gente trabalhar na formação de um indivíduo íntegro e de bom caráter. E aí a escola e a família precisam estar juntos. E esse trabalho, né, para a formação do indivíduo, eu acredito que ele acontece de forma conjunta, né, onde a família, a escola, podem se unir nessa questão, né? Acredito também que há uma dificuldade muito grande quando nós pensamos assim em relação aos nossos filhos, né? Nós não imaginamos algumas atitudes, mas há também uma necessidade muito grande de pertencimento. Esse aluno, muitas vezes, ele vai participar ou então ele vai ser conivente com algo, às vezes simplesmente para que ele possa se sentir incluído em algum grupo, né? Então, assim, nós sabemos que em cada fase há por parte dos nossos filhos, né, a procura de pertencimento a algo, né? No início são as mães, depois passa a ser a professora, é aquela fase que quando a gente fala alguma coisa, né,
Quando nós falamos alguma coisa, não, minha professora disse que não é assim. E depois, né, quando vai chegando na adolescência, eles estão procurando, então, assertividade entre os seus colegas, entre os pares, que é onde nós já dissemos, né, que geralmente acontece, então, o bullying. Acho que nós chegamos num ponto muito importante aqui que não pode ser esquecido pela sociedade, né? Até os nossos documentos legais, norteadores da educação no Brasil, eles falam sobre isso. A educação é responsabilidade da família e da escola. A família no âmbito privado e a escola no âmbito coletivo. Então, cada uma tem o seu papel e nenhuma destas pode abrir mão do seu papel. O mesmo acontece na prevenção dessa forma de violência, o bullying ou cyberbullying. Cada qual tem o seu papel. E perpassa por aí a formação moral também, porque, veja, o que as pesquisas mostram? Que o bullying e o cyberbullying geralmente se conectam, dão a mãozinha para outras formas de violência. Então, se essa criança, esse adolescente está convivendo numa mesa de almoço onde existem comentários racistas, comentários xenofóbicos, misóginos, ela está crescendo num ambiente de formação moral permeado pelo preconceito, que compactua com violências, com exclusão. Se a família fica fazendo piada sobre o colega da escola que tem autismo, que tem síndrome de Down, há um preconceito para com a neurodiversidade, por exemplo, é claro que essa criança, esse adolescente, ele pode levar isso para suas relações na escola. Então, a família, ao prevenir o bullying e o cyberbullying, ela precisa retomar também o seu papel na formação moral das crianças e adolescentes, né? Não tem como a gente separar estas formas de violência de outras. De alguma maneira, todas elas se encontram. E algo importante também é que, normalmente, aquela criança, aquele adolescente que está praticando bullying, em algum momento ele sofreu bullying e não houve uma intervenção. Não se identificou e automaticamente deixa de ser o foco, né? Ele vai praticar bullying para com que ele não seja o foco e sim todos se voltem para aquele outro. É algo importante também, que se a gente consegue identificar, isso não se torna recorrente, né? Faço até um paralelo, né? A gente falou da família, da confiança que precisa ter. Algumas vezes essa criança sofre bullying dentro da casa dela. O irmão, a mãe, numa brincadeira, numa frase mal colocada, né? Ao invés de ser um lugar de confiança, é um lugar onde ela já perdeu a sua autoestima. Então, ela vai conquistar essa autoestima lá na escola. E aí ela faz o que não deveria fazer. E importante que você falou, Pro, lembra que o bullying acontece entre pares. Então, entre irmãos também pode acontecer bullying. Se tem repetição, se tem intenção de ferir, se tem esse esquema de domínio e submissão, um irmão que está se submetendo à força do outro, isso pode ser bullying. E claro que às vezes os pais, na sua forma mais autoritária ou até na sua forma negligente na hora de disciplinar, eles podem aí estar compactuando com essa violência, ainda que a mãe e o pai diretamente não está praticando bullying, porque o bullying acontece entre pares, mas eles estão oferecendo um modelo de relações ali que impõe um esquema de domínio e submissão. Isso é muito importante. Acho que para a gente ir fechando a nossa conversa de hoje, que orientação podemos dar para as famílias, as famílias especialmente de espectadores? Minha filha, meu filho chegou em casa e contou que ele está sendo testemunha, está assistindo um caso de bullying na escola. Quais os caminhos que essa família precisa tomar a partir disso? Oriente seu filho a buscar a orientação educacional da escola, a direção, o vice-diretor. A gente precisa desse conhecimento para poder agir. Muitas vezes pode ser de forma direta, e em outras situações, o aluno ele pode se sentir mais à vontade que seja de forma indireta também, não é? Então, nós como escola temos procurado dentro do plano, né, do plano anti-bullying, dar essa base para que o aluno ele possa se sentir à vontade. Oferecemos algumas ferramentas para que os alunos eles possam nos procurar de alguma forma, direta ou indireta. E ainda para fechar, gostaria de ressaltar o seguinte:
nós temos 2 lados em todas essas situações, né. Nós temos o lado da interação, o lado de prestar uma boa base para os nossos filhos, e temos também o pensamento de que, como nós estamos formando seres humanos, né, em que o nosso desejo é que eles contribuam com a sociedade, nós podemos pensar também que em algumas situações vai precisar de uma busca a mais, de repente um profissional, porque há alguns alunos que eles sofrem essas ações repetidamente, e muitas vezes eles acham que isso é normal. E nós sabemos que futuramente eles estarão envolvidos, em relacionamentos, em situações onde eles continuarão sofrendo essas situações. É aquela aceitação: "Não, eu sou assim mesmo, e eu vou lidar com isso, e só para eu não causar nenhum problema, eu vou continuar aceitando". Então nós devemos pensar além da escola. Esses seres humanos, né, essas pessoas, que nós vemos dessa forma agora, eles se tornarão pessoas adultas, e o que eles aceitarão nessa vida futura, né? É de forma bem pontual. Se você demonstra que confia na equipe da escola que você escolheu para o seu filho, ele vai confiar também. Agora, se você chega em casa e na frente da criança coloca situações que não estão te agradando e você não levou à escola, ele também não vai sentir segurança em levar a situações importantes, e pedir essa ajuda, esse apoio. Muito obrigada, professoras. Chegamos ao final aí de mais um episódio sobre a convivência saudável e hoje falamos aí do papel da família na prevenção do bullying e do cyberbullying, esse problema de violência que pode estar acontecendo em quaisquer famílias, em quaisquer escolas, e é nosso papel enquanto adultos da relação, enquanto mães, pais, professoras e professores, prevenir essa forma de violência. No próximo episódio, nós vamos conversar sobre quando a prevenção já não foi suficiente, temos um problema de bullying instalado na escola, como a escola pode agir, intervir nessa forma de violência. Continue com a gente e muito obrigada.